Ok. é, Antes da gente começar a aula de fato, alguém tem alguma dúvida de lista, dúvida do trabalho que queira tirar? Eu acho que vocês vão ter mais uma última lista ainda. Eu devo conversar no fim de semana com os monitores para eles fazerem mais uma lista desse conteúdo que a gente vai ver hoje e amanhã de visão computacional. E o trabalho se eu não me engano, que dia que ficou mesmo o prazo? Eu não sei se é sexta da semana que vem. É dia 7 não. É domingo. É domingo agora, né? O prazo do Isso. trabalho. É. Então, se vocês A tiverem. apresentação para os grupos vai ser junto. A apresentação, eu estou pensando na gente fazer no próximo sábado, porque sexta-feira da semana que vem vocês vão ter as provas das demais matérias, né? E aí eu tava pensando a gente fazer no sábado. Eu posso abrir A gente tem que ver, tem que combinar. Que aí cada um marca um horário e a gente entra na sala e vai fazendo as apresentações. Acho que eu vou abrir uma tabela com os horários e vocês vão colocando o nome de vocês no horário que vocês quiserem. Acho que vai ser a melhor opção para apresentação. E aí a gente faz aqui na sala mesmo, na sala do Classroom. Vai ser aberto para os coleguinhas, tá? Então, quem quiser assistir a apresentação dos demais colegas pode entrar a hora que quiser. Não, se você mandou o link para o GitHub, se o link tá fácil de ver, eu só peço que coloque, se for colocar o link para o GitHub no PDF, alguma coisa assim, coloque bem no início, de uma maneira bem fácil de eu encontrar para poder baixar as informações do GitHub e fazer a correção, tá? E quem for mandar na forma de notebook, manda o PDF e o notebook manda os dois arquivos. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre visão computacional. Eu tinha falado que a gente ia ter uma aula sobre Transformers, mas o que acabou é que eu planejei uma aula a mais do que de fato a gente vai ter. Então, mesmo com a reposição, agora nessa parte de IA, a gente repôs todas as aulas direitinho. E mesmo com a reposição, a gente vai ter uma aula a menos do que o que eu planejei. Então, a gente vai acabar não entrando na parte de Transformers. Eu passei conceitualmente na aula passada para vocês a ideia geral de como que chegaram no Transformers. Transformers em si é uma coisa bem complexa. Então vai acabar que a gente não vai entrar nos Transformers. Vocês já viram um pouco de redes neurais e de como que elas são estruturadas, inclusive as redes que são as precursoras de Transformers e do que se usa nos LLMs da vida, então a gente vai acabar não vendo essa parte por conta dessa diferença aí. Eu estava contando que a gente ia ter 9 aulas, a gente vai ter só 8. E essa aula nossa de agora, a aula de hoje e a aula de amanhã vão ser as duas sobre visão computacional. Hoje a gente vai ver um pouco mais de visão computacional mais para o lado de processamento de imagens, mas ainda são conceitos que vão servir como base para aprendizado de máquinas com imagens. Tem muitos dos conceitos de processamento de imagem que a gente precisa para rodar aprendizado de máquina em imagens, que vai ser mais a aula de hoje, e amanhã a gente vai ver algumas coisas como são mais a aplicação como segmentação de imagens, que usam alguns algoritmos de aprendizado de máquina. A gente vai ver um pouco da conceituação de CNNs, que são redes neurais especificamente para imagens. A gente já falou um pouquinho sobre a existência de CNNs na aula passada. E no final da aula, se der tempo, eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a transformação de Fourier, que é um conceito matemático um pouquinho mais complexo, mas eu acho que eu consigo explicar para vocês a ideia um pouco mais superficial de como que ele funciona.
E a transformada de Fourier, apesar de não ser usada normalmente diretamente com o aprendizado de máquina, é uma ferramenta extremamente útil em processamento de imagens. Tá? Então hoje a gente vai falar de visão computacional. Antes da gente entrar no conteúdo, vamos definir o que é uma imagem digital. A imagem digital ela é uma representação de uma imagem bidimensional como uma matriz de valores de intensidade de pixels. Então, todas as imagens que vocês têm no computador, que são imagens, eu não coloquei aqui, mas vocês vão ver muito esse nome, raster ou bitmap, tá? Esses dois nomes são bem comuns para definir esse tipo de imagem. São essas matrizes de pixels. Esses pixels podem ser em escala de cinza, cada um deles vai de 0 a 255, ou coloridas, onde você tem uma matriz para cada cor. Normalmente o espaço de cor utilizado é o espaço RGB, e aí você vai ter cada pixel vai ter um valor para o vermelho, um valor para o verde e um valor para o azul. E o monitor mostra, a tela do seu computador, a tela do seu celular mostra a imagem para você, juntando a intensidade de cada uma dessas cores. E o que a gente vai falar aqui é sobre imagem rasterizada, imagem bitmap. Tá? A gente não vai falar, existe um outro tipo de representação de imagem digital que são imagens vetoriais, que você descreve a sua imagem com base em objetos. Você fala, eu tenho um quadrado aqui nessa opção, eu tenho um triângulo aqui, eu tenho uma curva nesse formato, e aí com isso você constrói uma imagem, mas não é o que a gente está interessado. A gente está interessado em imagens rasterizadas. Então, aqui é uma representação aí dessa grade de pixels. Então, cada pixel na sua imagem, a sua imagem ela vai ser representada por uma grade de pixels, e cada pixel, cada quadradinho na sua imagem vai ter uma cor que vai ser determinada aqui pelos valores de vermelho, verde e azul. Então, se você misturar vermelho e verde, você tem amarelo. Essa cor aqui que é mais azul, ela tem 255 no azul e um valorzinho aqui pequeno no vermelho e no verde. Essa pixel aqui que é mais verde, ele tem um valor grande no verde e um valor pequeno no vermelho e no azul. E é assim que a gente lida com essas imagens digitalmente. Quando a gente está trabalhando no Python, as bibliotecas do Python, normalmente você vai receber um array, tá? Você vai receber um array com um shape que vai ser x, o tamanho da imagem x, que é na horizontal, o tamanho da imagem y, que é na vertical, e aí 3 canais de cores. Em geral, a gente vai estar trabalhando com arrays nesse formato. Às vezes você pode ver a coordenada da cor vir aqui no início, mas é bem raro. Normalmente a última coordenada sua é a coordenada da cor. Você tem x, y e a cor. E aí cada um desses vai ter um valor aí entre 0 e 255 normalmente. Não vai ser sempre não, mas normalmente você está trabalhando aí com valores inteiros entre 0 e 255 para as cores. E quais são as técnicas aí de processamento de imagem que a gente está interessados? O que a gente pode fazer aí com essas imagens no computador? A gente pode estar interessado em transformações geométricas, tá? São transformações físicas na imagem. Você pode fazer uma rotação, um redimensionamento. Você pode fazer uma rotação, um redimensionamento, uma translação ou uma reflexão.
são as transformações aí básicas geométricas. Você pode fazer realce, tentar fazer realce dessa imagem, então um ajuste de contraste, equalização de histograma, uma filtragem na sua imagem. A gente vai falar de todos esses hoje. A gente pode querer aplicar algum tipo de filtro na imagem. Filtros são muito usados para suavizar a imagem. Então, quando eu puxo aqui a notificação, vamos para a demonstração em tempo real. Quando eu puxo a notificação aqui do tablet, esse embaçado aqui que ele faz, isso aqui é um filtro, do tipo do filtro que a gente vai aprender hoje. Você pode querer detectar bordas, também é uma coisa que você costuma fazer com filtragens. E isso, as ferramentas que a gente usa para fazer esse tipo de coisa, a gente tem o filtro de média e o filtro de mediana, a gente tem os filtros de Sobel, o filtro Laplaciano, e tem outros demais filtros aí disponíveis que podem fazer outras coisas com a sua imagem. Isso aqui tudo usa muito um conceito chamado convolução, que a gente também vai estudar hoje esse conceito de convolução. É como você aplica normalmente esses filtros. E segmentação de imagem também é uma ferramenta aí bem útil, que é você separar a imagem em partes ou objetos aí de interesse. Aí tem várias estratégias de segmentação, dependendo de qual é o seu objetivo. E esse conteúdo aqui de segmentação a gente vai ver um pouquinho dele na aula de amanhã. Então, vamos falar um pouquinho aí do pré-processamento, contextualizando a coisa um pouquinho mais no nosso contexto de aprendizado de máquina. Em geral, quando você vai... primeiro passo em qualquer pipeline aí de aprendizado de máquina costuma ser o pré-processamento e não é diferente quando você está trabalhando com imagem. Na verdade, imagem, o pré-processamento é fundamental. É tipo quando você está lidando com texto. Você não consegue mexer com texto se você não fizer um pré-processamento decente. Com imagem você tem mais ou menos a mesma coisa. Quais são os passos, as etapas mais comuns que a gente usa no pré-processamento de imagem? A gente pode fazer um redimensionamento da nossa imagem. Isso aqui é muito útil, porque quando você faz um redimensionamento, você reduz a dimensionalidade do seu problema, tá? Então, assim, em geral, é bem comum você começar uma pipeline de aprendizado de máquina com imagem com redimensionamento para jogar todas as imagens para um tamanho padrão. Isso é extremamente comum. E muitos dos algoritmos que você tem de aprendizado de máquina para trabalhar com imagem esperam um formato padrão de entradas. A imagem de entrada, seja para a rede neural, seja para o que for, ela tem que estar num tamanho padrão. E aí isso faz com que você tenha todas as imagens, você vai receber imagens de tamanhos diferentes em muitas situações, você dimensiona ela, redimensiona elas para um tamanho padrão para você trabalhar, tanto para reduzir a dimensionalidade do seu problema e tornar um problema mais simples. É muito mais fácil você trabalhar rodar um algoritmo de aprendizado numa imagem que tenha 1 milhão de pixels do que uma imagem que tenha 1 bilhão de pixels. E são números comuns que você encontra em imagens. Você tem de milhões a bilhões de pixels ali em imagens. Às vezes você quer até menos do que 1 milhão. Você quer só 100 mil pixels, 10 mil pixels, dependendo da complexidade aí do problema que você esteja tentando resolver. A gente tem o passo de normalização, que é só ajustar os máximos e os mínimos aí das suas imagens. Conversão de espaço de cores é bem útil em muitas situações, já a gente vai falar um pouco mais disso.
A gente está acostumado a representar a imagem com RGB, mas existem outras formas de representar a, a imagem. Felipe, aqui no caso não seria nem. A gente não está nem muito interessado em compressão, tá? É bem raro você fazer compressão quando você está trabalhando com aprendizado de máquina e imagem. Na verdade, a gente quer o oposto, a gente quer a imagem não comprimida, porque é muito mais fácil de trabalhar nela se ela não estiver comprimida. Mas justamente pelo fato da gente precisar ela não estar comprimida para poder trabalhar em cima dela, é, é bem comum que a gente queira baixar a resolução dela para você não ter limitação de memória. Porque ela não vai estar comprimida, vai estar o dado bruto. Mas se for uma resolução muito grande, você pode não ter memória para processar ela. Eu pensei sobre, na realidade, eu pensei mais sobre suavização, no caso. A suavização. Suavização a gente está bem interessado, sim. E aí vão entrar as convoluções. A gente vai gradativamente hoje chegar nas convoluções, que no nosso contexto é como a gente trata redução de ruído. Convolução é um conceito bem tranquilo de entender. Vocês vão ver hoje que não tem nenhum bicho de 7 cabeças em convolução. É só uma operação sequencial, é uma operação simples. Você faz aí a multiplicação de matriz e você faz a convolução. Você multiplica a matriz. Na verdade, não é nem multiplicação de matriz, é multiplicação termo a termo. Então você multiplica vários termos e soma os resultados para cada pixel da imagem. A gente vai chegar nisso. Ajuste de contraste, ajuste de brilho. Muitas vezes a sua imagem elas não são uniformes na exposição, na quantidade de luz que recebeu ali na sua imagem. Você tem uma imagem que recebeu mais luz, ela está mais clara. Você tem uma imagem que recebeu menos luz, está mais escura. E aí você pode querer fazer um ajuste de brilho e contraste para uniformizar essas suas imagens. E você pode querer fazer uma etapa de aumentação de dados. A aumentação de dados ela vai servir para duas coisas. Você vai criar dado artificial reproduzindo o seu dado original modificado, e você pode fazer isso tanto para eliminar overfitting quanto para deixar seu algoritmo imune a modificações, tá? Então você quer que seu algoritmo, não importa a posição que eu tenha um gato na imagem, por exemplo, eu estou fazendo um algoritmo para encontrar gato na imagem, ver se a imagem tem gato ou não. E aí se eu só treinar ele na foto do gato em pé certinho na mesma posição, pode ser que se algum dia você virar o gato de cabeça para baixo, ele não vai saber reconhecer. E aí o que você faz? Você gera um monte de imagens com o gato em posições diferentes e treina ele com isso. Então, vamos falar um pouco das primeiras modificações aí geométricas, a redução e a ampliação de imagens. Existem algumas maneiras de fazer tanto redução quanto ampliação. Não quero que vocês... não precisa entrar muito a fundo nisso aqui, a gente vai só para vocês verem que qualquer aspecto do seu processo, existem várias maneiras de fazer. Então, uma simples redução de imagem tem mais de uma maneira de fazer, uma ampliação de imagem tem mais de uma maneira de fazer, que vão ter resultados diferentes. Mas como que a gente pode reduzir imagem? Eu trouxe 2 aqui de redução. A gente pode fazer uma redução por linhas alternadas, que é a mais simples. Você simplesmente pula coluna e pula linhas. Sim, Nicolas. Você simplesmente pula linhas e pula colunas. Tipo, se eu quero reduzir a imagem pela metade, eu vou pegar coluna sim, coluna não, linha sim, linha não. Tá? E aí eu tenho uma imagem metade do tamanho. O problema da redução por linhas alternadas, apesar dela ser a redução mais barata, eu não fiz operação matemática nenhuma aqui, eu só fui acessando alternadamente,
ela só pode dividir a imagem por números inteiros. E ela vai ter alguns artefatos também. Por exemplo, se você tiver uma imagem, tentar desenhar uma imagem aqui, vou pegar aqui 4x4. Imagina que isso é uma grade regular. Aí você tem uma imagem que uma linha de pixels é azul escuro e a outra linha é branco. Tá? Quando você... A cor média dessa imagem é o meio termo entre o azul escuro e o branco. Seria um azul claro, por exemplo. Quando você fizer a redução dessa imagem por linhas alternadas, ela vai ficar toda azul escuro. Se você fizer um shift de 1 pixel nessa imagem, você jogar tudo 1 pixel para baixo, ela vai ficar toda branca. Então ela acaba tendo esses artefatos aí que você tem que tomar cuidado. Mas às vezes quando você está trabalhando com um volume muito grande de dados, você quer fazer o negócio da maneira mais barata possível. Esse tipo de redução era mais relevante quando a gente tinha hardware mais limitado. Se vocês forem ver, por exemplo, desenvolvimento de jogos da década de 80 e 90, que desenvolvimento de jogos usa muito processamento de imagem. Era comum eles usarem coisas desse tipo por conta do hardware ser extremamente limitado. Hoje em dia a gente não está mais tão preocupado com isso, a não ser que a gente esteja trabalhando com um volume extremamente grande de dados. E a gente tem também a redução fracionária linear, que é mais ou menos você pega que região da imagem para cada pixel novo, tá? Então, para cada pixel novo na imagem nova, eu olho quem são os respectivos pixels na imagem original e aí eu tiro meio que uma média aí desses pixels. Tem essa formulazinha aqui que ele define essa fx, que é em quais pixels da imagem antiga o pixel novo está sendo representado, mas a ideia geral é essa, ele acaba tirando uma média aí dos pixels que são respectivos aonde ele estava antes. A vantagem dele é que ele pode reduzir em qualquer escala, não preciso ter a escala dividida a dimensão por números inteiros. E eu considero todos os pixels da imagem todos os respectivos pixels da imagem original para gerar a nova imagem. Eu não jogo informação fora que nem aqui eu jogo. Aqui tudo que está azul claro está sendo jogado fora. Todos esses que estão sendo marcados em X estão sendo jogados fora aqui nessa outra imagem. Tá? Então meio que são essas duas formas aí de reduzir imagens. E quais são as formas de ampliar imagem? A gente pode simplesmente replicar os pixels. Se eu quero uma imagem 3 vezes maior, para cada pixel eu faço um quadrado de 3x3 e só copio esse pixel aí no quadrado inteiro. De novo, extremamente simples, não tem nenhuma operação matemática envolvida, mas ela também está limitada a fatores inteiros, eu só posso aumentar a imagem 2, 3, 4 vezes, eu não tenho como aumentar 1,5, 2,5, e as imagens geradas por isso são as imagens que a gente chama de pixeladas, que você enxerga os pixels originais da imagem original na imagem ampliada. A gente pode fazer uma ampliação por proximidade, que é no lugar de você acessar um pixel na imagem original, você acessa uma posição. Você deixa de trabalhar com os valores absolutos das posições do pixel e começa a trabalhar com valores contínuos. Deixa de trabalhar com o valor discreto da posição dos pixels e passa a trabalhar com o valor contínuo. E aí você vai lá nesse valor contínuo na imagem original. Por exemplo, eu quero dizer aqui que
esse pixel aqui na imagem nova, ele vai estar na posição x, vai ser 0,66 e y 66 e y 0,66, tá? E aí eu vejo qual é o pixel na imagem original que essa posição está dentro dele. Então, é esse primeiro pixel aqui, eu ponho essa cor para cá. Tá? Essa técnica ela resolve o problema de você poder dimensionar para qualquer tamanho. Você pode usar qualquer escala aqui usando essa técnica, mas você ainda ainda gera a imagem pixelada. Tá? Vamos aqui de novo. Eu tenho essa imagem original aqui, que é 2x2, tá? Esse pixel aqui é o pixel posição 1, 1. Esse pixel aqui é a posição 1, 2, 2, 1, 2, 2. Essas posições aqui são posições discretas, tá? Então, todos os pixels estão descritos aí por uma posição discreta. Quando eu vou para a imagem nova, eu vou fazer até um pouquinho diferente do que eu fiz. Eu quero esse pixel aqui, esse pixel que ele marcou aqui em vermelho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dizer que essa imagem toda aqui vai de 0 a 1, essa imagem toda aqui vai de 0 a 1, também, 0 a 1 no x e no y, e eu faço a mesma coisa aqui. 0 a 1, 0 a 1. E aí essa coordenada nova aqui é uma coordenada contínua. Então eu quero saber o valor desse pixel aqui, eu pego o ponto aqui central dele. O ponto central dele vai estar, deixa eu pensar, de 0 a 1, ele vai estar em 6 por 1 por 6, né? Acho que de cada pixel. Vai ser 1 dividido por 12 vezes 5, para pegar a posição central. Tá? Pegar a posição central aqui dele, ele vai estar em 0,42 mais ou menos. 0,42 aqui, 0,42 aqui. Aí eu venho aqui nessa imagem, acho o 0,42 aqui, acho o 0,42 aqui e vejo em que pixel que isso está. E aí pego o valor dele e transfiro para cá. Basicamente é isso. Acho que essa forma assim fica mais clara. Não precisa ser rígido essa escala aqui que eu coloquei de 0 a 1 nas imagens, mas você precisa definir uma escala contínua e conseguir traduzir entre uma imagem e outra para acessar o valor de cada pixel. Mas ela ainda gera imagens pixeladas. E aí, para resolver não ter... Antes de eu falar da interpolação, a gente tem ampliação fracionária linear também. Isso aqui é um conceito de álgebra, inclusive. Vocês procurarem, vocês veem lá redução fracionária linear e tem ampliação fracionária linear também. Eu uso o mesmo conceito que tem lá, que é para lidar com frações, você usa aqui para aumentar e diminuir a imagem. Mas aqui nem é tão relevante porque a ampliação por proximidade dá exatamente o mesmo resultado. Então, em geral, você quer uma coisa mais simples, você faz por proximidade. Mas o melhor, assim, o melhor bem entre aspas, porque tem muita discussão sobre isso. Se vocês pesquisarem, por exemplo, na internet, o pessoal que roda emulação, eles têm opiniões bem fortes sobre ampliação, porque eles querem a imagem mais fiel possível ao jogo original, e se você disser para um deles que interpolação é o melhor jeito de ampliar a imagem, eu acho que é capaz de você até apanhar. Mas em geral, para a gente, a interpolação mais sofisticada, a ampliação mais sofisticada é a ampliação com base em interpolação. A gente tem mais de uma, eu trouxe aqui a bilinear, que você vai pegar 4 pontos, e aí você vai pegar cada par
vai pegar dois pares aqui e fazer uma interpolação no ponto médio deles, uma interpolação linear, que é uma média ponderada à posição, vamos assim dizer. E aí você faz a mesma coisa aqui embaixo, você faz uma interpolação entre os dois pontos de baixo. Esses pontos aqui é onde os pixels originais, os pixels na imagem original estavam. E esse aqui é a posição do pixel novo que você quer gerar. E aí você faz duas interpolações lineares aqui para pegar dois pontos intermediários, que aí você vai interpolar na direção X, e aí depois você pega esses dois pontos intermediários e interpola eles de novo para pegar aqui o pixel que você quer. Então, Professor, como é que... a distância. Você tem um delta x1 e um delta x2, e aí esse R2 vai ser Q12 delta x1 Q12 mais delta x2 Q22, no caso aqui, dividido por delta x1 mais delta x2. É só uma ponderação aí pela distância, tá? E aí você faz isso aqui em cima, faz isso aqui embaixo, interpola aqui embaixo, e aí no final o seu P vai ser, aí vamos pôr aqui tudo. Não vou apagar isso não. O R2 vai ser isso, joga aqui pro... O R1 vai ser parecido, o R1 vai ser delta x1 Q1 mais delta x2 Q21 dividido pelo delta x1 delta x2, e aí você vai ter um delta y1 e um delta y2, na verdade no sentido contrário aqui 1 e 2, e aí o seu P vai ser delta y1 vezes R1 mais delta y2 vezes R2 dividido pelo delta y1 mais delta y2. Então é só a distância aí. Você faz, ela é bilinear porque você faz dois níveis de interpolação linear. Você faz interpolação linear no x, que aí você tem que fazer duas vezes, para depois fazer uma interpolação linear no y. E se você fizer primeiro no y, depois no x, o resultado é para ser o mesmo. Alguma dúvida dessa interpolação? E assim você consegue fazer ampliação para qualquer tamanho arbitrário. Qual o problema da interpolação? Qualquer interpolação. A bilinear é o exemplo clássico, mas em geral essas interpolações sofrem sempre desse problema. Elas tendem a suavizar a imagem. Então, coisas que eram você tinha uma linha sólida de divisão, uma borda bem definida, tá? Então eu tenho uma imagem aqui, de um lado ela tá toda azul escuro, do outro está branca. Quando você faz a interpolação, isso vira um gradiente, tá? Ela deixa de ser uma borda sólida e vira gradiente. Um gradiente de cor mesmo, não é gradiente matemático não. Ela vira um gradiente de cor quando você faz esse tipo de ampliação. Então, alguma dúvida de redimensionamento de imagem? Então, vamos passar para a rotação. É uma outra coisa que a gente costuma fazer também. Rotação é simples. Em geral, o que a gente faz com rotação é usar essas matrizes de rotação. Tem essa cara aí em geral. Se o ponto de rotação que você queira
for na origem do seu plano XY, for lá no ponto 00, você nem precisaria dessa terceira coluna aqui, só essa matriz aí de seno e cosseno seria suficiente para rodar qualquer imagem. Só que quando você roda só com o seno e o cosseno, você acaba que você roda em torno da origem. Então, a gente tem que adicionar esses dois termos aí, esse tx e esse ty, que vão ser calculados com a posição que você quer o centro da sua rotação. Toda rotação tem que ser feita ao redor de um ponto. E aí o centro da sua rotação é dado por esse tx e esse ty, e ela entra aí nessa matriz de rotação. Essa matriz, ela vai te dar as novas coordenadas para cada pixel. Então, para cada par XY na imagem original, onde que eles vão parar na imagem rotacionada? E aí essa multiplicação aqui, de fato, é uma multiplicação de matriz, e essa multiplicação da matriz de rotação pelo seu vetor original, e aí a gente tem que pôr esse 1 aqui no final e esse 001 só para os formatos das matrizes baterem, vai te dar a coordenada nova aí do seu ponto. E aí esse a gente tem um exemplo lá em código. Se vocês abrirem o notebook que eu passei para vocês, conectar, conectou. A primeira célula aí ele baixa duas imagens que a gente... E aqui eu estou usando uma biblioteca que é o OpenCV, essa CV2 aqui, tá? O OpenCV é uma biblioteca de ferramentas de processamento de imagem. CV é de Computer Vision. Então, ela traz aí uma série de ferramentas para a gente, traz ferramentas de carregar a imagem, ferramenta de redimensionamento, ferramenta de trabalhar com espaço de cores e um monte de coisa que a gente precisa. E aí só dando, antes da gente ver o exemplo de rotação, nem entrei aqui, mas se a gente for lá na documentação, provavelmente na Resize, ele vai dar a opção de você dizer que algoritmo tá aqui, ó. Aqui nesse exemplo ele usou a interpolação cúbica. Deixa eu entrar aqui na documentação. Aqui tem várias, ó. Olha o tanto de interpolação que ele tem disponível aqui para a gente usar. Então, o mais próximo, linear, cúbica, área e outras que eu nem sei exatamente o que é. Você tem o máximo e exato linear. Então você tem uma série aí de interpolações possíveis para fazer o redimensionamento. Mas voltando lá, por exemplo, de rotação, ele já carregou aqui as duas imagens e a gente pode executar aqui o de rotação. Eu já executei. Então vamos só dar uma olhada aqui no código antes de ver o resultado. Então a gente tem aqui uma função rotacionar a imagem que recebe a imagem em um ângulo, tá? Aí a gente pega a altura e a largura da nossa imagem e calcula o centro para rotacionar a imagem com relação ao centro mesmo da imagem. Eu poderia rotacionar em outros pontos que daria um resultado diferente. E aí ele usa uma função do OpenCV que já calcula a rotação de matriz para a gente, a matriz de rotação para a gente. Eu passo aqui o centro e o ângulo e ele vai calcular para mim essa matriz de rotação. Eu até pedi para imprimir ela aqui, ó. Essa é a matriz de rotação de 45 graus. Se vocês fizerem a conta aí, vocês vão ver que esse 7,07 é o seno e o cosseno de 45 graus, ou de π sobre 4. π sobre 4? Π sobre 4. π sobre 4, π sobre 2 é 90, π sobre 4, 45.
E esses valores aqui são os valores de translação para posicionar de volta o centro da imagem e o resultado final da rotação ser a imagem rotacionada ao redor do centro. Aí a gente usa uma função do OpenCV que aplica essa matriz de rotação a cada pixel. Ela pega cada pixel da imagem original, aplica a matriz de rotação nova e joga esse pixel para a posição nova que foi determinada aí pelo resultado da matriz de rotação. E aí a gente pode visualizar aqui o resultado da imagem rotacionada. Por que o espaço onde não tem imagem ficou preto? Lembra, essa imagem aqui é uma imagem em escala de cinza, então as cores vão de 0 a 255, cada pixel, a intensidade dele vai de 0 a 255, e é só que a nossa convenção 0 é preto e 255 é branco, é a intensidade máxima. E aí, quando a gente rotaciona esses pixels que não têm informação, ele fica com o valor 0 por padrão, e as nossas ferramentas de visualização interpretam o 0 como sendo preto. Então, essa é a matriz de rotação e é como a gente consegue rotacionar e aplicar operações de rotação em imagens. E aí a gente tem também uma outra ferramenta bastante útil aí no pré-processamento, é a normalização. Eu acho que a gente já falou de normalização em algum lugar, em algum momento, mas basicamente existem duas maneiras de fazer normalização. Você pode fazer aquela normalização em probabilidade, quando a gente estava lá conversando de redes neurais, que a gente tinha a função de ativação, a softmax. A softmax ela faz uma normalização em probabilidade. O que ela faz? Ela faz com que a soma de todos os valores sempre dê 1. Então ele dimensiona todo mundo pela mesma escala para todo mundo ficar com a soma 1. Em imagem, isso não costuma ser muito interessante para a gente. A gente costuma fazer uma normalização mais absoluta aí entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, o que a gente pega? A gente pega o mínimo da nossa imagem e mapeia ele no 0, e o max e mapeia no 1. Isso é uma normalização comum de se fazer. Isso aqui ele inclusive faz umas outras coisas juntas, não é uma normalização pura. Daqui a pouco, quando a gente for falar de histograma, a gente vai ver que isso aqui faz uma coisa a mais além de normalizar. Não é a única maneira de fazer. Você pode também, você sabe que a sua imagem sempre vai de 255, de 0 a 255. Você pode mapear aqui simplesmente de 0 e 255. Mapeia o 0 no 0, 255 no 1, e qualquer valor aí intermediário você vai mapear num ponto intermediário. Basicamente, esse mapeamento aqui de cima é dividir por 255. E eu estou escrevendo atrás da câmera. Isso aqui é dividir por 255. Tá? Isso é a normalização mais comum de todas. Ou você dividir por 255, ou você pegar o mínimo da sua imagem, o máximo da sua imagem, e mapear eles no 0 ou no 1. Esse aqui do mínimo ou do máximo, você vai fazer, para cada pixel, você vai fazer o valor dele original menos o mínimo, dividido pelo máximo menos o mínimo, tá? Essa é a operação que você faz aqui nesse caso. Isso costuma facilitar bastante convergência dos algoritmos. Você põe eles para trabalhar entre 0 e 1, facilita bastante, não só na convergência, mas também ali você garantir o tipagem, esse tipo de coisa, garantir que os seus dados vão estar num formato esperado pelo algoritmo.
Então a gente tem formatação min-max, que transforma todos os valores para 0 ou 1, e a gente tem também essa normalização z-score. Essa z-score já é uma normalização um pouquinho mais sofisticada, porque ela vai pôr todos os seus pixels com média 0 e o desvio padrão 1. E aí você já tem que entrar um pouquinho aí de estatística para calcular esses valores pela normalização z-score. Eu não vou entrar hoje aqui na fórmula, mas vocês podem achar fácil aí. Isso aqui, a maioria dos seus pontos com essa normalização z-score vão estar em menos 1, 1. Mas não todos. Você vai ter ponto além do menos 1 e além do 1, porque você está com desvio padrão 1. Então lembra lá da curva lá da normal, o desvio padrão ele está mais ou menos aqui. Então você tem essa galera fora que está fora do desvio padrão. Tranquilo? Conceito de normalização? Alguma dúvida? Vamos falar então de espaço de cores. Então a gente viu até agora espacialmente como que a gente representa a imagem, como que a gente representa a imagem do quesito de cores. Os espaços de cores são representações matemáticas ou numéricas, tá? Acho que eu até preferi o nome numéricas aqui no lugar de matemáticas. Vou até riscar aqui. Específicas das cores. Esses espaços de cores, eles representam a forma com que as cores são organizadas e descritas, o que permite que a gente manipule, analise e exiba essas cores em diferentes contextos. E quais são os espaços de cores? Quais são as formas que eu posso organizar essas cores? Então, alguns exemplos aqui. O que vocês talvez já estejam familiarizados, que é o mais comum, principalmente quando você está lidando com o computador, é o espaço RGB. Cada cor no espaço RGB é representada por 3 componentes primários. Você tem o vermelho, o verde e o azul. E basicamente você tem aquilo que a gente tinha visto lá naquele primeiro slide lá aqui. Você tem um valor para vermelho, um valor para verde, um valor para azul. E por que a gente usa tanto essa representação de cor em computador? Porque todas as telas, não existe uma tela que mostre amarelo para você. A tela do seu computador ela não consegue gerar luz amarela. Ela não consegue gerar luz roxa, não consegue gerar luz rosa, não consegue gerar, ela só consegue gerar luz vermelha, verde e azul. E aí cada pixel do seu monitor, se você for lá com a lupa nele, vai ter um subpixel, que é como que é chamado, vai ter um subpixel que vai ser um pontinho vermelho, um subpixel que é um pontinho verde e um subpixel que é um pontinho azul. Às vezes eles colocam, eu não lembro se é o azul ou o verde, que às vezes eles colocam 2, porque tem uma cor que a gente tem cores que a gente tem mais sensibilidade e tem cores que a gente tem menos sensibilidade. Mas vai ter o subpixel vermelho, o subpixel verde e o subpixel azul. E aí por isso que a gente usa tanto esse espaço de cor RGB quando a gente está lidando com imagens no computador. Além do espaço RGB, tem um outro espaço de cor aí extremamente conhecido, que é o espaço CMYK, ou CMYK, ou CMYK. Que no lugar de representar a cor como a combinação do vermelho, verde e azul, ele pega os pontos intermediários entre cada uma dessas cores. Então, o ponto entre o verde e o azul é o ciano. O ponto entre o azul e o vermelho é o magenta e o ponto entre o vermelho e o verde é o amarelo. Não, é isso? O ponto entre o verde e o azul é o amarelo.
e algum lugar aí tá o magenta, que eu não lembro. Acho que o magenta tá entre o vermelho e o verde. Não importa. Se vocês pegarem a roda de cores, se vocês vão ver que esses pontos são os pontos aí intermediários. A gente consegue tirar essa dúvida aqui rapidinho da roda. Então tá aqui, beleza. Entre o azul e o vermelho é o magenta, então o que eu tinha falado a primeira vez está certo. Entre o vermelho, o verde e o amarelo, entre o verde e o azul é o ciano. É isso. Por que se usa esse padrão diferente? Principalmente quando você está tratando de impressão, o RGB ele funciona muito bem. Isso tudo vem da anatomia do nosso olho. O nosso olho ele só consegue reconhecer cor, não só consegue reconhecer cor vermelho, azul e verde, mas o pico de sensibilidade do nosso olho está no vermelho, no verde. Aí agora que eu falei disso, eu vou ter que achar a imagem que mostra isso. É por causa de uma célulazinha, eu acho que são os cones. Os cones, a gente tem o cone do vermelho, o cone do verde e o cone do azul. E é esse gráfico aqui que eu falei. Que cada um é sensível em uma faixa. Então, o cone do azul, ele é sensível aqui mais para cores tendendo para a luz azul. O cone do verde mais próximo aqui do verde e o cone do vermelho mais próximo do vermelho. Não alinha exatamente com as cores, não, mas é próximo disso. Então, quando você está emitindo luz, que é o caso da tela do seu celular, a tela do seu computador, você quer emitir luz perto desses picos de sensibilidade aqui dos cones. Por isso que a gente trabalha com espaço de cor RGB e emite cor dessa maneira. Quando você está imprimindo alguma coisa no papel, o papel ele não emite luz. O papel ele mostra cor absorvendo luz. O papel, a luz reflete nele e a luz que sobra refletida é a cor que você vai ver. E aí, como você está querendo absorver, ele trabalha nas cores, no ponto médio entre as cores do que a gente consegue enxergar. E aí, em geral, quando você está trabalhando com impressão, você usa um espaço de cor CMYK. Então, esse espaço de cor CMYK, em geral, é usado para material de impresso. E a gente, no nosso contexto, a gente não vai falar dele nunca mais. Porque a única situação que você vê cor CMYK sendo usada em computador é em software de publicação. Software que está criando coisa para impressão. Então você vai ver espaço de cor CMYK no CorelDRAW, acho que nem o Illustrator por padrão é CMYK, mas esses aplicativos mais aí de produzir coisa para ser impressa, aí eles trabalham com CMYK, mais nos softwares mais profissionais, porque os softwares mais para o usuário geral, ele aceita um pouco de infidelidade aí da cor, ele aceita trabalhar no usuário na RGB, e na hora de imprimir ele converte para CMYK. Nem sempre essa conversão é perfeita, mas o usuário comum não vai perceber aí se a conversão for perfeita ou não. Só um usuário mais profissional que precisa de uma conversão perfeita, aí ele vai usar um software que já faz CMYK de cara e converte para RGB só para mostrar na tela do computador. Faz a conversão contrária. Mas a gente tem outros. Esses são os espaços de cores que se baseiam em intensidade de cada cor individual. Mas a gente pode separar de outras formas. Voltando lá na roda de cores, eu acho que eu fechei ela, mas eu abro ela aqui de novo. Então, voltando aqui na roda de cores, essa roda aqui tá boa, ó. A gente pode definir a cor pelo ângulo na roda de cor. A gente pode ter aqui o vermelho como sendo o ângulo 0, e aí a gente vai aumentando esse ângulo. A gente tem aqui 60 graus o amarelo, 120 graus o verde, 180 graus o ciano, 240 graus o azul,
300 graus o magenta, e quando você chega a 360 graus, você volta no vermelho. Então, você pode separar as cores dessa maneira. E aí você pode dar um número no seu canal de cores, um número na descrição da sua imagem para dizer em que posição na roda você está. E aí você complementa isso informando também. Então, você vai informar o hue, que é a tonalidade, que cor que você está, que posição na roda de cores você está. Você vai ter a saturação, que é o quão forte aquela cor é, e você tem o valor, que é o brilho. Tá? Então, você tem esse outro espaço aí de cores, que é o HSV. Você representa a sua cor com um ângulo e duas porcentagens, que é a porcentagem de saturação e a porcentagem de valor. Pode ser muito útil para muitas coisas. Só que observem algumas coisas. O HSV ele tem redundâncias. Você tem valores iguais que representam a mesma cor. Por exemplo, qualquer coisa com hue 0, ele vai ser exatamente a mesma coisa, por exemplo, que o hue 360. Tá? Esses caras são iguais, porque são vermelho do mesmo jeito. Mas não é a única situação que... Deixei minha caneta cair, que você tem a mesma cor representada com números diferentes representando a mesma cor. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Que cor é essa? Eu vou ter o H0, o valor, a saturação 0, então 0 graus, 0%, e o valor 100%. Que cor é essa? Branco, tá? H120, S0, V100. Que cor é essa? Branco também. Então, qualquer valor de H que eu colocar aqui vai ser branco. Então, o branco é representado aí por todos os valores de H, vai dar no branco do mesmo jeito. Então, quando você tem a saturação 0, o H não importa mais. Então, eu poderia pôr aqui também, por exemplo, 50%. Esses dois aqui vão ser exatamente o mesmo tom de cinza. Então, ele tem uma certa redundância, que faz que o seu espaço não seja tão eficiente. Você tem uma região relativamente grande do seu espaço de cores que representa exatamente a mesma cor. E a gente consegue ver isso... deixa eu ver se... não sei se vai... mas se vocês forem brincar num seletor de cor, vocês vão ver... isso. Depois vocês forem num seletor de cor, vocês vão ver que existem bordas dos espaços que ele te dá para você selecionar a cor. Isso é um espaço em 3 dimensões, né? Então você não consegue representar ele diretamente na tela do computador, mas dependendo de como o cara que programou o seletor de cor programar ele, você vai ver que a borda, não importa onde você coloque seu ponto na borda, ele vai dar a mesma cor. É a ineficiência do espaço de cor aí. Mas existem situações onde o HSV é muito interessante. A aula que vem, quando eu for mostrar... qual que é o nome? Segmentação. Eu vou mostrar um exemplo de um projeto meu que eu fiz, que usava segmentação, que eu justamente usava separação no espaço CSV. Eu usava um algoritmo de clusterização da imagem codificada no HSV para separar as coisas por cor. Então, é uma ferramenta aí bem útil. Se você fizer um K-min só no valor da tonalidade, por exemplo, você separa exatamente por cor a sua imagem. E existem outros espaços. Por exemplo, vocês vão ver que o OpenCV, por algum motivo, eles decidiram que o formato padrão que eles iam carregar, o espaço padrão que eles iam carregar a imagem, ia ser o BGR no lugar do RGB. BGR é a mesma coisa, é azul, verde e vermelho. Ele só trocou a ordem. Por algum motivo, eles decidiram trocar a ordem
no lugar de ser o vermelho, o verde e o azul, eles decidiram carregar azul, verde e vermelho. A gente tem o Lab, que é um bem comum também, a gente tem o YUV, que é o outro, e existem outros espaços mais sofisticados. Alguma dúvida aí de espaço de cor? Não. E aí eu vou falar aqui momentaneamente um pouco de aumentação de dados, eu não vou entrar em detalhes em estratégias de aumentação de dados, mas é só para vocês saberem que existe, que é uma estratégia válida em muitos problemas, que é o processo de você criar novas imagens artificiais a partir das imagens de treinamento que você já tem, aplicando transformações nessas imagens e existem algumas funcionalidades. Você melhora a generalização, é aquele exemplo que eu dei do gato de cabeça para baixo. Um gato em pé ou de cabeça para baixo é para o meu algoritmo reconhecer como um gato da mesma maneira. Só que se eu só treinar ele em foto de gato em pé, pode ser que ele não saiba identificar um gato de cabeça para baixo. E aí às vezes é interessante eu criar fotos de gato de cabeça para baixo para treinar ele também com fotos de cabeça para baixo. E aí eu posso fazer isso só rodando as minhas imagens originais. E aí, para generalizar ele, eu posso rodar minhas imagens originais em ângulos arbitrários, eu posso sortear ângulos aleatórios para ele conseguir identificar o gato em qualquer posição, não só em pé de cabeça para baixo, de lado, rodado 30 graus, 60 graus, para ele conseguir reconhecer. Às vezes, dependendo do seu problema, pode evitar overfitting também, você aplicar transformações, e aí não seria só transformação de rotação, você pode aplicar outras transformações, como mudar, ajustar brilho, contraste, mudar a saturação, às vezes até transladar, por exemplo, se você pegar a sua imagem no espaço HSV e transladar a tonalidade, você vai mudar todas as cores de posição, você vai trocar as cores na roda. E aí, às vezes, dependendo do seu problema, é interessante que ele seja indiferente de cor, e aí você pode fazer isso para dar essa habilidade dele ser indiferente de cor. E você pode criar imagens com ruído. Existem algumas estratégias de criação de ruído que você pode usar para adicionar ruído na sua imagem, mesmo que ela não tenha, para o seu modelo generalizar para a imagem com ruído também. Esse ruído aqui, Speckle, eu vou pôr aqui só porque eu acho muito divertido. Ele chama também sal e pimenta. E eu vou morrer aí, a gente vai voltar em sal e pimenta depois, mas esse ruído Speckle tem esse nome. No português, eu acho que eu não vi muito ainda o pessoal chamar ele com esse nome sal e pimenta, não. Mas em inglês é bem comum você ver esse nome salt and pepper para esse tipo aí de ruído. Tá? Oi? Não. É porque parece que alguém veio com um vidrinho de sal e um vidrinho de pimenta e jogou em cima da imagem. Pimenta, pensa na pimenta moída, que no hemisfério norte eles usam mais que a gente. Pimenta do reino moída que eles usam. Então são pontinhos brancos e pontinhos pretos. Vocês querem quanto tempo de intervalo? Felipe, em geral a decisão do intervalo é quem pedir mais até o tempo normal do intervalo leva. Então 20 minutos, 4h40 na hora normal. De milagre a gente vai fazer o intervalo na hora certa do intervalo. 4h40 a gente volta. Vamos continuar nossa aula então. Acabei de lembrar aqui que eu tinha uns exemplos de mudança de espaço de cor aqui no notebook que eu acabei não mostrando para você. Então aqui também usando a biblioteca do OpenCV, a gente tem essa função CVT Color, que a gente pode passar uma transformação de cor
que ele tem várias transformações já padrões também. Inclusive tem um probleminha aqui, original, eu não faço nenhuma mudança na imagem original. Então essa imagem original tá em BGR, não é só mudar aqui e aí vai funcionar. E aí ele tem essas mudanças, essas transformações de cores aqui padrão, por exemplo, de BGR para RGB, de RGB para HSV, de RGB para Lab, vai ter de RGB para Grayscale, que eu acho que é o início, quando importa a imagem, a gente cria uma versão Grayscale da imagem, que essa célula, ele vai mostrar aqui, isso aqui tá errado, tá? Tem a imagem aqui RGB, mas o Matplotlib aqui, ele está tentando interpretar essas imagens aqui como RGB e não como HSV ou como Lab. Por isso que fica essas cores estranhas assim. Mas a gente você conseguiria plotar, por exemplo, a gente pegar aqui, posso pegar aqui, por exemplo, só a tonalidade, só a saturação, e só o valor, por exemplo, do SV, e aí seria a maneira mais certa, mais correta. Na verdade, assim, se você... Um aplicativo que saiba interpretar a imagem no espaço HSV, para ele te mostrar, ele vai converter para RGB, que é o que o seu monitor sabe mostrar. A imagem final que você vê da imagem não é para ter diferença, não importa o espaço de cor que ele tá. Esse mapa aqui. Tá, e nisso aqui a gente consegue ver melhor a separação você vê que a imagem, só a luminosidade é praticamente a mesma imagem que ela preta e branca. E aí você tem os pontos aqui na saturação, você vê as regiões que você tem mais saturação, então aqui perto do pescoço dela, aqui perto do rosto, são as regiões mais saturadas, o fundo é menos saturado e a gente consegue enxergar esses elementos aí da imagem do espaço de cores se a gente separar os três, que no exemplo que eu mandei para vocês não está separado, ok? Aí voltando lá para o nosso conteúdo, vamos falar agora de histogramas, se tem duas coisas importantes para vocês entenderem o conceito na aula de hoje, é histograma e convolução. O que são histogramas? Histogramas, ele é uma representação gráfica que mostra a distribuição de um conjunto de dados. Então, por exemplo, você pode pegar um dado e aí cada vez que você joga o dado, você marca no número que o dado deu. Então, eu joguei a primeira vez aqui, deu 1, eu coloquei 1 aqui no 1. Aí joguei a segunda, deu 5. Joguei a terceira, deu 3. Joguei de novo, deu 1 de novo. Joguei, deu 4. Joguei, deu 3. Depois deu 2. Deu 5, deu 6. Isso aqui, o número de vezes que eu jogar, eu vou formar um histograma dos lançamentos desse meu dado. Então, eu tenho quantas vezes cada valor apareceu. Essa é a definição de um histograma. O histograma é uma visualização que você tem no eixo Y o valor e no eixo X o valor e no eixo Y a frequência de cada valor, tá? E aí você vai somando 1 em cada valor cada vez que ele aparecer. No processamento de imagem, o histograma é utilizado, você representa a distribuição das intensidades. Você põe quantas vezes cada intensidade apareceu ali na sua imagem. E ele dá uma visão geral dos níveis de intensidade ou de cor, porque você pode separar o histograma por cores que apareceram ali na sua imagem. Então aqui eu tenho dois exemplos aí de histograma. A gente tem um histograma de luminosidade, um histograma da imagem preta e branca, e a gente tem um histograma aqui separado pelos canais de cores RGB. E se vocês forem lá no notebook, tem o código que gerou esses dois histogramas.
Então, aqui está usando essa função calc-ish do CV2. É uma maneira de fazer histograma, mas tem função de calcular histograma no NumPy, tem função de de fazer histograma direto no Matplotlib, tem várias funções de fazer histograma. Eu gosto de usar uma função mais específica para a imagem quando eu estou trabalhando com a imagem, que tem umas certas características de coisas que quando a gente está lidando com a imagem a gente não faz. Por exemplo, quando você está fazendo um histograma de um dataset, por exemplo, às vezes você faz o que a gente chama de binning, que é agrupar valores. Você separa os seus possíveis valores em intervalos, e aí se caiu dentro daquele intervalo, você põe no bin daquele intervalo, e aí no fim você tem um gráfico de barras e não uma curva. Em geral, quando a gente está trabalhando com imagem, a gente tem os 255 valores discretos, a gente não quer fazer binning quando a gente está lidando com a imagem. É bem comum a gente não fazer binning lidando com a imagem. E aí uma função como o calc-ish do OpenCV vai estar mais otimizado aí para lidar com a imagem. Ele tem algumas outras parâmetros aí que você pode pôr, como o valor mínimo, o valor máximo, o intervalo. E aí você vai ter esse histograma. Esse histograma aqui foi feito com a imagem preto e branca, esse MG preto e branca. E aqui embaixo a gente tem o histograma aí nos diferentes espaços de cores. A gente tem um histograma RGB aqui. Então você vê que o azul, você vai ver como é que você interpreta esse histograma. Tá vendo que o pico aqui do azul está num valor bem baixo? Então você vai ter pouco azul nessa imagem. Quanto mais para a esquerda a massa de pixels estiver, ou seja, o espaço aí embaixo dessa curva, quanto mais para a esquerda, menos você tem daquilo. Daquilo que aquela curva daquele histograma está representando. Então, se é um histograma do azul e a massa do azul está para a esquerda, significa que eu tenho pouco azul. O vermelho, você já tem o vermelho e o verde. Tem bastante aqui fraco, mas você já tem um pouco mais aqui mais forte. Então, você tem um pouco mais de vermelho e um pouco mais de verde nessa imagem. E tudo isso a gente enxerga só olhando para o histograma. E por que é interessante? Às vezes o computador dizer se tem muito vermelho, ou muito azul, ou muito verde é difícil. Mas isso aqui ele consegue tirar estatísticas desse histograma. Ele conseguiria calcular o valor médio aqui da cor, uma série de coisas. Ele consegue ver onde está o pico. Você consegue ver se você tem mais de um pico. Então é uma ferramenta bem útil. E a gente pode fazer histograma também nos outros espaços de cores. Aqui é o histograma no HSV. Eu estou normalizando todos os valores aqui de 0 a 255. Então 0 na tonalidade é vermelho. E aí quando volta para o 255 seria o equivalente a 360 graus. O S e o V também estão mapeados aqui. Se eu não me engano, o ciano é saturação e esse roxo aqui é o valor, é a luminosidade. E aqui a gente tem o histograma no espaço Lab. Lab eu não expliquei, então nem vou entrar em detalhe aqui o que. Então a gente pode fazer histogramas em diferentes espaços. Para que serve o histograma? Uma das coisas que você pode usar histograma é para entender se a sua imagem tem um contraste bom ou se ela é predominantemente clara, predominantemente escura. Como eu falei, se a massa ali da curva embaixo do histograma estiver para a esquerda, quer dizer que é uma imagem escura. Ou se for um canal de cor que tem pouco daquela cor. Se a massa estiver para a direita, é uma imagem clara. Ou se for no canal da cor, se você estiver fazendo um histograma de uma cor só, significa que tem bastante daquela cor. Além de você saber se ela é predominantemente clara ou escura, você consegue avaliar o contraste da sua imagem. Uma imagem com bom contraste, o histograma se espalha.
por uma ampla faixa de intensidades. Então, o histograma ele fica espalhado, ele não fica concentrado. Tipo, isso aqui, ó, quer dizer que essa imagem tem um péssimo contraste no azul. Praticamente todos os valores de azul estão da intensidade estão de meia intensidade para trás. Tá? Isso quer me dizer que ela tem pouco contraste no azul. Ela também não tem, em geral, ela também não tem um contraste bom, porque a maioria da massa aqui está nos 2/3 à esquerda da imagem. Não está muito bem espalhado isso aqui. Se eu fizesse essa imagem aqui se espalhar melhor, eu aumentaria o contraste sem jogar muita informação fora. O que eu poderia fazer para aumentar o contraste dessa imagem? Que é o que os softwares de edição gráfica fazem. Eu posso, por exemplo, escolher, eu vou cortar aqui, ó, daqui para frente eu não tenho quase nada. Tem muito pouco pixel daqui para frente. Eu posso jogar isso aqui fora. Eu pego todos esses pixels aqui, jogo para 255 e redimensiono o resto. Eu vou ter que aumentar isso aqui para ele. Eu pego esse último valor aqui desse threshold que eu escolhi e redimensiono todo mundo proporcionalmente até ele ficar no 255. E aí eu dou uma esticada nesse histograma e aumento o contraste da minha imagem. O brilho, como eu já falei, se você tem muita coisa do lado esquerdo do histograma, quer dizer que você tem pouco brilho. Se você tem muita coisa do lado direito, quer dizer que você tem muito brilho. E tem essa técnica que eu falei agora, que é a equalização de histograma, que é você fazer essa dimensionamento de todos os valores jogando um pouquinho do histograma fora. Eu vejo que aqui eu tenho uma área que não tem muita coisa, eu posso jogar esse pedaço fora e redimensionar todo mundo para ocupar esse espaço que não estava sendo utilizado no histograma. E assim eu melhoro o contraste da minha imagem. E aqui eu tenho um exemplo. A gente tem aqui uma imagem com contraste razoável. Essa imagem não está ruim de contraste, tá? Mas eu tenho uma área aqui no final, ó, que nas duas pontas que não tem muita coisa acontecendo. E aí eu posso redimensionar. Na verdade, ele pegou aqui até mais agressivo que isso. Eu acho que ele cortou daqui para frente e mais ou menos, provavelmente daqui para lá. Isso aqui tudo. Redimensionou o resto. E aí eu aumentei o contraste da minha imagem. Posso exagerar no aumento de contraste? Posso. Se eu cortar uma região que tem muito ponto, eu vou estar jogando detalhe fora. Eu vou ter mais contraste na imagem, mas eu vou estar jogando detalhe fora da imagem. E também eu posso usar histograma para detecção de objetos e análise de conteúdo. Picos em histogramas podem ser objetos com cores e luminosidades distintas. Se eu estou, por exemplo, pegar um exemplo, eu quero contar, eu tenho uma foto de uma parede feita de Lego e eu quero contar quantas peças de cada cor essa parede tem. Eu posso olhar o histograma da tonalidade e cada cor de peça diferente vai me dar um pico diferente no meu histograma. A gente pode até testar isso aqui ao vivo. Vamos achar uma foto aqui de algo mais próximo dela. Eu acho que baixou. Esse coitado desse computador que eu uso aqui para dar desse tanto de captura de vídeo. PNG. Porque tá lá em cima. Eu tô fazendo isso aqui percebendo que tem uma coisa que pode dar errado. Mas se der, deu. Canal 0 desse mesmo. Mask é known. O mask seria se eu quisesse aplicar aqui. Known.plot. Quantas cores a gente tinha de Lego? A gente tem azul, vermelho, verde e amarelo. Aqui a gente tem 1, 2, 3, mais ou menos 4 regiões aí de pico. A gente conseguiria separar essas cores aí pelo histograma. Provavelmente essa bagunça aqui é por conta do pedaço branco da foto.
Tá? Esse pedaço branco aqui da foto, ele vai causar confusão na separação aí das cores, porque o branco, a tonalidade do branco é dúbio. É aquilo que eu falei para vocês. Então aqui, se eu fosse fazer isso certinho mesmo, eu passaria primeiro um threshold na intensidade ou na saturação para excluir os pixels brancos, e aí esse histograma depois só dos pontos que sobraram ficaria quase perfeito. Mas voltando, que a gente ainda tem bastante conteúdo na aula de hoje. Hoje a gente vai até o fim e provavelmente vai sobrar coisa para amanhã. Então, como eu falei aqui agora, ele pode ser usado também para escolher um limiar adequado para separar objetos de fundo. Voltando aqui rapidinho, que isso realmente eu consigo fazer no instante. Se a gente plotar aqui o valor, por exemplo, que é o terceiro componente dessa imagem, a gente vai conseguir identificar o fundo relativamente fácil. Então, provavelmente essa região aqui, ó, é a parede do fundo da imagem. Ou talvez isso aqui. Aí a gente tem que analisar aqui, achar a posição que você limita aqui, que você separa o fundo do resto da imagem. Você pode usar histograma para comparar imagens. Então, imagens com histogramas similares vai ter distribuição similar de intensidades. Entre outras coisas, existem outras utilidades para histograma também. Mas o ouro dele está aqui, nessa parte de brilho e contraste, e em segregação se usa bastante histograma para você fazer segmentação de imagem. E aí agora vamos falar como é que tudo que a gente aprendeu de aprendizado de máquina até agora, você trabalha em cima de vetores. Usando isso, o que a gente já aprendeu de aprendizado de máquina e o que a gente aprendeu hoje de processamento de imagens, como que a gente pode vetorizar essas imagens. E existem algumas técnicas. Qual que é a primeira pergunta que eu tenho que fazer quando eu falo de vetorização de imagens? Qual é a forma mais direta de eu interpretar uma imagem como um vetor? Alguém tem alguma sugestão? É só eu fazer uma sequência de todos os pixels. Exatamente, o que o Felipe falou ali. Pega cada linha e coloca lado a lado. Você achata essa imagem e transforma ela num vetor, é um vetor. Usar a representação digital direta, ou seja, a matriz de pixels como vetor de entrada para um algoritmo, pode não ser a melhor abordagem. Não é sempre que não vai ser o jeito certo. Tipo, quando você está lidando com CNN, literalmente a entrada não é nem que você achata para fazer um vetor. A entrada do CNN é a matriz da imagem, com quantos canais de cores você tiver. Se você tiver os 3 canais de cores, você vai entrar, a entrada do CNN vão ser 3 matrizes, uma para cada canal de cor. Mas não é sempre que você pode fazer isso. Pode não ser a melhor abordagem em todos os casos. O problema maior de todos é a alta dimensionalidade. Uma imagem 1000 pixels por 1000 pixels vai ter aí seus 1000 vezes 1000, você vai ter 1 milhão de pixels. E isso cresce muito rápido. Ele cresce elevado ao quadrado aí. Então, em geral, você tem uma dimensionalidade muito, muito alta. Se você pensar, por exemplo, em vários algoritmos, fica impraticável você jogar isso. Por exemplo, se você for pegar uma árvore de decisão e jogar a imagem inteira como entrada na árvore de decisão, você nunca vai conseguir terminar de treinar essa árvore, de tanta cada cor em cada pixel. Se você trabalhar com a imagem RGB, vai ser um atributo aí do seu vetor de entrada. Vai ser uma feature para você treinar e achar os pontos de divisão. E vai demorar horrores para treinar, e quando você treinar, você não vai ter interpretabilidade nenhuma daquilo, nem nada disso.
Você tem muita informação redundante e relevante, tá? Voltando aqui aquele exemplo que eu peguei de identificar a parede de Lego, esse fundo branco é irrelevante para mim. Cada ponto azul dentro desse quadradinho aqui é redundante para mim. Eu não preciso saber, não tem muita informação a mais saber que cada ponto desse aqui é azul. Existem maneiras mais eficientes de eu representar essa informação de que eu tenho um tijolinho aqui de 4 unidades de largura azul. Eu não preciso repetir cada pontinho do tijolo ser azul, eu vou ter informação redundante aí. Quando eu estou trabalhando com a imagem inteira, eu tenho uma sensibilidade muito grande a transformações, tá? Então, transformações mudam muito a descrição da minha imagem quando eu estou trabalhando com a representação direta dela, das matrizes de pixels. E quando eu crio aquela sequência de pixels, eu perco a informação espacial. A CNN ela é um caso especial de rede neural que ela consegue transportar dentro da estrutura dela, ela transporta essa informação estrutural da estrutura espacial. Mas em geral, quando eu transformo isso num vetor, eu jogo fora essa informação estrutural. E quem está do lado de quem é importante em muitas situações. E aí, quais são as outras estratégias que a gente tem para fazer essas vetorizações? De novo, não vou entrar em detalhe em nada disso aqui, a gente já viu parte deles, eu só estou citando que esses algoritmos existem. Se vocês pretendem usar eles para alguma coisa, vocês vão ter que fazer o trabalho de fazer uma pesquisa um pouquinho melhor, que cada um, como utilizar cada um. A maioria desses já está implementada. Um deles é o histograma de gradientes orientados. De novo, não vou entrar em detalhe do que ele faz, mas ele separa a imagem em várias regiões e aí ele faz histogramas de gradientes. Não vou explicar o que isso é, mas ele faz esses histogramas de gradientes que vai transportar uma informação de cada região, e ele é muito utilizado em detecção de objetos, como por exemplo detecção de pedestres. Normalmente quando vocês veem aquelas imagens que tem desenhado o quadradinho, aqui é o pedestre, aqui é uma bola, aqui é um carro, e você tem um quadradinho desenhado com a classificação daquele objeto, ele vai estar usando algo parecido com isso, algo que tira características de regiões das imagens. Então o processo dele é dividir a imagem em células pequenas, ele calcula o gradiente de intensidade de cada ali na célula, agrupa esses gradientes em histogramas e normaliza esses histogramas e concatena em um novo vetor de características. Então essa é uma técnica de vetorização. Tem um exemplo, quem tiver curiosidade, tem um exemplo da saída disso. Então, cada quadradinho desse aqui, ó, é um histograma aí do gradiente daquela regiãozinha da imagem. Quase dá para ver a imagem original aqui nesses histogramas. A gente tem descritores de pontos de interesse. Esses dois aqui eu tenho um exemplo de código lá no notebook. Eu não vou voltar lá porque lá não tem muita informação que ele está adicionando. Esses descritores de ponto de interesse são algoritmos automatizados, ou seja, não supervisionados, de achar pontos importantes na imagem. Então ele vai passar pela imagem, ele tem uma estratégia lá dele, que ele vai identificar pontos que ele considera interessante. Você usa muito em reconhecimento de objetos e em correspondência de imagens. Um outro lugar que se usa bastante isso aqui, vocês já viram aqueles softwares, por exemplo, você quer tirar uma foto panorâmica, mas o seu celular não tira foto panorâmica no software da câmera dele. Aí o que você pode fazer? Você pode parar lá em pé e tirar fotos
seguidas da paisagem com um pouco de sobreposição. Então, um pedacinho dessa é igual a essa aqui. Você põe um pouco aí de sobreposição e tira várias fotos panorâmicas aí. E aí, uma das estratégias para emendar essas fotos é justamente reconhecer esses pontos de interesse aqui na beirada das imagens e tentar alinhar eles entre uma imagem e outra. E aí, com isso, você consegue juntar essas imagens todas aqui em uma imagem só, a partir do alinhamento aí desses pontos de interesse. Você pode usar isso para reconhecer se duas fotos foram tiradas no mesmo lugar. Você pode olhar para os pontos de interesse e ver se eles estão mais ou menos na mesma posição para tentar identificar se é o mesmo lugar ou não. E o processo aí, você detecta esses pontos de interesse. Em geral, depois você detectou os pontos de interesse, você extrai características dos arredores desse ponto de interesse, da região desse ponto de interesse, e aí forma um vetor de características a partir dos pontos de interesse. E aí você não precisa nem passar a imagem inteira para comparar uma imagem com a outra. Você consegue comparar os vetores de características, se eles são similares ou não, para ver se as fotos são do mesmo lugar ou não, por exemplo. A gente tem, por exemplo, aí um rodando, que é o orbe. A gente tem o orbe aí rodando. E aí vocês veem que eu não dei nenhum input, depois vocês podem olhar lá no código, tá lá no notebook. Eu não dei nenhum input do que eu queria, eu só joguei a foto. E ele identificou para mim, por exemplo, todas as extremidades do gato. Essa pata aqui está identificada, essa pata identificada. A ponta das orelhas são identificadas, a ponta do rabo está identificada. Ele identificou muita coisa aqui no rosto. Então, assim, se eu fosse fazer um software de reconhecimento facial, talvez eu pudesse usar algo tipo isso, pegando os pontos de interesse aí que estão mais agrupados e tentar identificar se isso é um rosto ou não. Isso ele fez sozinho. Isso é um algoritmo de detecção de pontos de interesse. E algoritmos de detecção de pontos de interesses vão identificar pontos de interesses com objetivos diferentes. Então, por isso que acabam existindo vários. Eu posso usar o histograma como uma vetorização. Em muitas situações, o histograma ele carrega informação suficiente para eu fazer muitas tarefas. Por exemplo, se eu quiser identificar se duas imagens são parecidas, uma maneira comum de eu fazer isso é simplesmente comparar a distância entre os histogramas. Se eu quiser agrupar fotos por similaridade, eu posso treinar um K-means, por exemplo, nos vetores dos histogramas. Eu pego o histograma de cada um como um vetor e eu rodo um K-means nas duas imagens para fazer agrupação, clusterização dessas imagens. Eu posso fazer isso no cinza, se eu estiver interessado na intensidade geral da imagem, ou em cada canal de cor, e no final concatenar os canais de cor para ter o vetor de características da imagem. E eu posso usar coisas como a transformada de Fourier, também é uma técnica válida aí para fazer vetorização. A transformada de Fourier não necessariamente vai reduzir a dimensionalidade, mas ela pode sim, dependendo de como eu faço a transformação, ela pode diminuir a dimensionalidade, mas como ela muda o domínio, eu acabo perdendo, eu acabo extraindo padrões da imagem quando eu transformo para o espaço de frequência. E aí eu posso usar essas características, pedaços desse espaço para caracterizar a minha imagem. Não vou entrar em detalhes de como funciona a transformada de Fourier. Se a gente sobrar tempo amanhã, eu explico um pouco mais de detalhe amanhã como é que ela funciona. Aqui a gente tem um exemplo da foto do gato transformado para o espaço de frequências. De novo, não vou entrar em detalhe do que significa, mas isso aqui é a mesma foto que essa.
Eu, inclusive, consigo fazer a transformação contrária. Eu consigo sair daqui do espaço de frequência e recuperar a minha foto do gato de volta. Toda a informação está aqui no espaço de frequências. Se eu não fizer nenhuma redução de precisão, nem nada disso aqui, toda a informação original está no espaço de frequências. Eu não perco nenhuma informação convertendo para o espaço de frequências. E uma última coisa são as redes neurais convolucionais, que dentro da rede neural convolucional você tem uma camada que é a sua imagem vetorizada. Você tem uma representação vetorial da sua imagem ali dentro das CNNs e você pode usar isso para vetorizar as suas imagens. CNN vai ser conteúdo da aula de amanhã, então nem vou entrar muito em detalhe. E aí nosso terceiro grande conteúdo da aula de hoje são os filtros. São tópicos que parecem ser muito soltos, mas no final vocês vão ver que tudo se liga. A transformada de Fourier, inclusive, é uma ferramenta extremamente útil para a aplicação de filtros de forma eficiente. Então, o que são filtros? O que são filtros? Não, eu não vou explicar o que são filtros. Eu vou dar exemplos primeiro. O primeiro exemplo que eu vou dar é o filtro de média. O filtro de média, o conceito dele é bem simplesinho. Você tem uma imagem original, tá? E aí você quer fazer uma imagem filtrada, tá? Como é que você faz isso? Cada pixel na imagem filtrada, aqui do meio, cada pixel da imagem filtrada, você vai voltar aqui na imagem original, pegar ele e os vizinhos dele, tirar a média entre eles para gerar um novo pixel. Então, todos os pixels vão ser a média dele e dos vizinhos dele. O que vocês acham que isso vai fazer com a imagem? Deixar embaçada, né? Vai embaçar a imagem, vai suavizar a imagem. Ô, professor, junto disso a gente poderia aplicar aquele gradiente como se fosse um degradê para suavizar mais ainda, sei lá. Não, em geral, quando você quer suavizar mais, você aumenta a região que você está tirando a média. Ah, ok. No lugar de você pegar aqui o vizinho mais próximo, você pega mais uma camada aqui. E aí, quando você faz isso, você suaviza mais. Então, você vai ter uma máscara K por K, uma janela ou uma máscara K por K. Se aumentando esse K aqui, esse exemplo aqui que eu dei, eu tenho uma filtro de média 3x3. Mas eu posso ter o filtro de média 5x5, 7x7. Em geral, você vai ter números ímpares nesse filtro de média. A média tem como fazer com filtro par também, mas fica mais complicado. E aí, os valores aí dentro dessa janela são calculados a média, e aí o pixel central é dado o valor dessa média. Ela suaviza a imagem e reduz o ruído aleatório, principalmente ruído gaussiano, tá? Aquele ruído mais de... Vocês não têm, eu esqueço que não faz parte da realidade de vocês. TV desintonizada, vocês não viram isso. Aquilo é um exemplo de um ruído aleatório gaussiano. É completamente aleatório, mas ele tira esse tipo de ruído. Aquelas TV de... Até a CV de tubo mais nova não te mostrava mais o ruído, porque ela substituía por uma tela azul quando ela detectava que não tinha sinal. Do mesmo jeito que a gente fez o filtro da média, a gente pode fazer o filtro da mediana. É exatamente a mesma lógica. Você pega o ponto e os vizinhos dele, tira a mediana para gerar cada pixel novo. Ele remove muito ruído impulsivo, que é o salt and pepper. Ele é bom para remover ruído, sal e pimenta. E ele preserva um pouco melhor as bordas da imagem que o filtro de média faz. Então, ele não suaviza tanto as bordas dos objetos da imagem. A borda do objeto da imagem no filtro da média,
ele cria aquele degradê. No filtro da mediana ele não faz isso tanto, ele ainda faz um pouco, mas ele não faz tanto. E aqui a gente pode observar, vamos mudar para o aquelas vetorizações todas que eu passei, tem exemplo aqui no notebook, depois querem rodar. Aqui a gente tem o filtro de média e de mediana. Então a gente está rodando aqui um filtro 3x3. Nessa imagem aqui, nesse vídeo, não vai dar para ver tão bem. Mas depois, se vocês prestarem atenção, por exemplo, nos dedos aqui, no espaço preto entre os dedos, vocês vão ver que aqui no filtro da média, está mais embaçado do que aqui no filtro da mediana. O filtro da mediana ele preserva um pouco melhor essas bordas. É isso que eu quero falar, que ele preserva a borda melhor. Ele embaça menos essas transições de cores. E aí o próximo bloco aqui e se eu aplicar um filtro maior, um filtro com a máscara maior, aquela máscara ali era uma máscara 3x3, se eu aplicar, por exemplo, uma máscara 15x15, aí aqui a gente consegue ver claro essa questão da preservação das bordas. Olhem aqui para o cabelo dela. Aqui a borda foi embora, virou um degradê. Aqui na mediana você ainda tem uma borda do cabelo com o fundo. Ele acabou perdendo outros detalhes aqui embaixo porque com a máscara desse tamanho, ele pega uma região muito grande para tirar a mediana. Então detalhes pequenos são jogados fora, são quase como considerados como ruído e são jogados fora. Eu achava que eu tinha mais, mas não é nesse aqui. E depois vocês olharem com cuidado aqui, até no 3x3 você vê que o ruído ele diminuiu um pouco. Não diminuiu muito, porque essa imagem realmente está muito ruidosa, mas ele diminui um pouco aqui o ruído, principalmente aqui no da mediana. O da mediana é muito bom de tirar esse ruído que são pontinhos na imagem. Que os outros filtros a gente tem? A gente tem filtro de detecção de bordas. Aí eu trouxe 3 exemplos aí, que aí o filtro de detecção de borda, no lugar de você tirar média, essas coisas assim, você multiplica ponto a ponto por essas janelas aí, essas máscaras. Então eu vou pegar o vizinho de cima para o lado, vou multiplicar por -1, somar com o de cima multiplicado por 0, o de cima para o outro lado multiplicado por 1, o do lado por -2, o próprio pixel multiplicado por 0, e aí no final eu somo essa galera toda para determinar o valor do novo pixel. Esse aqui é o Sobel para bordas verticais, o Sobel para bordas horizontais. A gente tem o Prewit para bordas verticais e o Prewit para bordas horizontais, que muda o valor desse cara aqui do meio. E a gente tem o filtro do Laplaciano, que ele pega borda tanto horizontal quanto vertical. E o processo de aplicar é mais ou menos o mesmo. Você tinha ali o quadradinho 3x3, só que agora você tem a máscara. Esse aqui está na imagem original, esse aqui está na imagem nova que você quer gerar, e você tem a máscara aqui 3x3, e aí você multiplica cada pontinho aqui pelo valor na máscara, depois você soma tudo e joga o valor aí para o pixel novo. E aí a gente pode ver os exemplos disso aí. Então a gente tem aí Sobel vertical e horizontal. Então você vê que ele identificou bem a borda aqui do cabelo, que é uma borda mais vertical. Identificou a borda aqui do rosto, que é uma borda vertical. O horizontal identificou bem a borda de cima do cabelo, a borda de baixo do queixo, a borda dos olhos, do nariz e da boca, a borda aqui da roupa, da mão. A cor vai ser a direção da borda, se a borda está indo do claro para o escuro ou do escuro para o claro. Então aqui do claro para o escuro ela fica uma borda preta, do escuro para o claro ela fica uma borda branca. O Sobel ele tem essa característica, ele consegue identificar essa direção aí. E aqui a gente tem a aplicação do Prewit,
também, você tem o vertical e o horizontal. Ficou bem imagem de terror esse pré-width vertical aí. E aqui os filtros somados, você somando o componente vertical e o componente horizontal do Sobel, o vertical e horizontal do pré-width, e aqui do lado a gente tem o do Laplaciano. Para essa imagem específica, o do Laplaciano não foi bem. Tá bem ruim aí o resultado do Laplaciano. Mas existem situações que o do Laplaciano vai ficar bom. Depende de características da imagem. Para certos tipos de imagens, algum filtro vai funcionar melhor que o outro. Por isso que, em geral, você tem que testar. Oi. Por exemplo, só tem uma imagem. Depende. Se esse relevo que você quer identificar... Então, se você tiver claramente alguma coisa, alguma variação na imagem que cria essas bordas conforme o relevo vai mudando, talvez daria. Mas nem sempre você vai ter. Às vezes você for, você tirar uma foto bem iluminada só da Terra ali, você não tem nada ali na imagem que te ajude a separar esse relevo só por um filtro de borda. O filtro de borda você tem que ter o contraste. Aqui, ó, aqui tá cinza claro, aqui tá quase preto. E aí eu tenho um contraste aqui, esse contraste ele identificou bem aqui como uma borda. Eu preciso ter esse contraste, tá? E com isso eu já ensinei convolução para vocês. Isso aqui que vocês estão vendo é convolução. Essa aplicação desses filtros é o que a gente chama de convoluções. Então, só definindo um pouquinho melhor aí o que são convoluções. Peraí, deixa eu só olhar uma coisa, ver se eu não pulei nenhum exemplo. Antes da gente entrar em convoluções, vamos ver aqui só os exemplos aqui desses filtros aqui na forma do código. Então, a gente tem essas máscaras. Sobel já tem função pronta de Sobel no OpenCV, então eu usei aqui direto a função do Sobel. Eu só disse o tamanho aqui do kernel que eu quero. Eu posso ter kernels maiores para Sobel, vocês vão achar na internet aí como que você calcula o valor de todas as posições de um filtro de Sobel para kernel de tamanho diferente, para máscara de tamanho diferente. O pré-width, eu digitei aqui o valor da máscara e aí aplico com esse filter 2D. É simplesmente uma função que aplica o filtro, né, dessa maneira na imagem, ali posição a posição com a vizinha. E aí ele combinou a imagem do Sobel e do pré-width e deu essa imagem aí final. A gente pode ver aqui também, reclamou aqui, mas mostrou a imagem certa. Não sei porque que ele... Então a gente tem aí todos esses filtros possíveis para detecção aí de borda. E existem outros, esses aqui são alguns exemplos. E aí, definindo convoluções, as convoluções, elas são operações matemáticas que a gente usa em processamento de sinal em imagem, bem como em algumas redes neurais, como o CNN. E aí a operação de convolução, ela combina dois conjuntos de informações para produzir um terceiro conjunto que revela informações importantes dos originais. Na prática você vai ter algo dessa cara aqui. Qual que é a cara aqui? Isso aqui é o operador de convolução. Em geral, a gente usa esse asterisco aqui para indicar uma convolução. Então, a convolução de I com K vai ser, para cada ponto IJ da convolução, enxergue isso aqui como a imagem de saída, tá? Isso aqui é a saída da minha convolução. Então, para cada pixel da minha saída, que é a convolução de I em K, ou de K em Y, você vai ter dois somatórios do valor da imagem vezes o valor respectivo do kernel. Então, indo aqui para o nosso exemplo 3x3,
Então eu tenho aqui uma imagem grande, aí eu tenho aqui a região dela e eu tenho aqui a minha máscara, o meu kernel. E aí eu vou pegar cada parzinho desse. Eu vou pegar esse vermelho aqui com esse vermelho aqui. Vou somar, vou multiplicar eles, que é essa multiplicação aqui. E aí, ir colocando o somatório. Esse somatório, um desses somatórios aqui vai somar nas linhas e o outro nas colunas. Tá? E aí eu itero em todas as linhas e todas as colunas, é isso aqui que ele está fazendo. Imagina como o M e o N sendo o ponto aqui central. E aí você faz M menos A, você vem aqui para esse canto aqui e vai até o A aqui no final. Você começa aqui, esse aqui seria o B, então aqui é menos A, M, A, aqui é menos B, N, B. E aí você soma todas essas linhas, todas as colunas, multiplicando, e aí você determina o valor da imagem no ponto I e J. Desculpa, eu fiz besteira aí nisso. Isso aqui é o I do meio e do meio aqui é o J. E aí o M vai variar nesses caras aqui, N, e o M vai variar nesses caras aqui. Então é isso, você pega, para cada vizinhança do tamanho da sua máscara, você pega ali ao redor do ponto central e aplica essa máscara multiplicando e somando, multiplicando ponto a ponto e somando todo mundo. Deu para entender a operação aqui que a convolução faz? É o que a gente já estava vendo lá nos filtros. Por isso que eu falei, quando a gente terminou os filtros, eu falei que a gente já tinha visto convolução. Alguma dúvida disso aqui? A gente tem... nem lembrava que eu tinha colocado isso aqui. Então tem uma animação aí de como é que funciona. Então você vê, é meio que como se você fosse movimentando a máscara ali em cima da sua imagem original e gerando a imagem nova. Agora, pergunto uma coisa para vocês. Vocês perceberam que a imagem de saída é menor que a imagem de entrada? Por quanto? Hã? Agora sim. Por quanto? Quão menor a imagem de saída vai ser que a imagem de entrada? N... Depende do tamanho da minha máscara, né? Então vai ser... Verdade. Vai ser, em geral, essa máscara vai ter um número ímpar de largura, tá? E aí essa imagem aqui, se essa daqui era M por N, essa daqui vai ser, e essa daqui, vamos lá, tava demorando para eu fazer isso, né? Se essa daqui vamos pôr essa K por J e essa daqui M por N. Essa imagem aqui vai ser K menos M menos 1 dividido por 2 por J N menos 1, quer dizer, K N menos 2 menos 1, se eu conseguir escrever, dividido por 2. Tá? Então, você diminui quase pelo tamanho da máscara. Não é exatamente pelo tamanho da máscara, mas é quase. Na verdade, está errado. É K menos M menos 1 só. Não tenho dividido por 2, não. Menos N menos 1. Existem estratégias para você não precisar diminuir a imagem de saída. Uma delas é você fazer o que eles chamam de wrap, que é na hora que você for pegar aqui da beirada, você passa essa máscara aqui para fora e aplica ela aqui do outro lado da imagem. Você pode fazer isso, ou você pode fazer isso aqui junto, wrap, ou a outra coisa que você pode fazer é dar valores aqui para esses pontos, por exemplo, 0, isso aqui chama de padding. Você está meio que fazendo um enchimento aí dessa imagem original. Você está pondo linha a mais que não existe na imagem original para não ter essa redução de tamanho. Então você pode fazer essas duas coisas aí para não ter essa redução de tamanho. Se você não fizer, você vai ter essa redução de tamanho, você vai perder praticamente
o tamanho do filtro na dimensão da sua imagem final. Alguma dúvida disso? Esse é um conceito bem importante de vocês entenderem bem como que funciona a convolução e esses casos específicos, extremos aí da borda, esse tipo de coisa. Então, vamos continuar. Aqui eu tenho mais um exemplo de convolução, a gente já viu alguns, mas aqui eu tenho um exemplo de um filtro de realce, que é um filtro que traz detalhe de volta para a imagem. Ele aumenta a nitidez da imagem, ou seja, ele destaca bordas que tinham sido suavizadas, ele destaca essas bordas de volta. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem que tinha sido suavizada originalmente. Você pode ver aqui que ela está um pouco embaçada e ele traz de volta as bordas. Só que ele traz junto o ruído também. Ele não traz só as bordas, ele traz o ruído de volta. E o kernel dele é esse aqui, a máscara dele é essa daqui. E isso tudo é a base das CNNs. As CNNs usam várias camadas de convolução para fazer transportar. E aí, enquanto aqui numa rede neural densa você variava os pesos, aqui você vai variar os kernels. Os valores aí internos desses kernels é o que você vai treinar, é o que seria a parte aí do treinamento da CNN. E com isso a gente acaba o conteúdo de hoje. Acabei correndo um pouquinho, achei que não ia dar tempo, terminou 10 minutos antes. Alguma dúvida? Acredito que não. Amanhã a gente entra um pouco melhor na CNN. Lembrando, aula amanhã, 9 da manhã. E aí a gente entra um pouquinho em CNN para explicar como que elas funcionam especificamente, como que a gente modela elas. CNN é uma ferramenta bem útil aí para aprendizado de máquina com imagens. A princípio de 9 a meio-dia, né? São as 3 horas que a gente tem de aula normalmente, com 20 minutos aí de intervalo no meio. Mas talvez a gente termine um pouquinho antes. Vamos ver, tem bastante conteúdo, né? Então, pessoal, até mais. Se vocês precisarem de qualquer coisa do trabalho aí, pode me mandar mensagem. Próxima semana é prova, mas não tem prova da nossa matéria. Oxe, coisa boa, rapaz. Beleza. A prova de vocês é o trabalho. A avaliação de vocês é o trabalho. Pessoal, falando nisso, tem como adiar não essa lista? A lista ou o trabalho? A lista, o trabalho continua. Mas aí se eu adiaria ela até domingo. Aí fica domingo a lista e o trabalho para vocês entregarem. Pode ser? Ah, mas pode. Eu acho que sim, ia ficar melhor. Tá, então tá até domingo a lista. Já vou mudar aqui. Beleza, perfeito. Atividades. Sim, eu enviei uma mensagem sobre a apresentação. Então, mensagem sua eu às vezes não leio na hora e esqueço depois. Foi mal. Vou procurar aqui e te respondo. Pronto, o trabalho já tá mudado aí para domingo. Salvo. O trabalho não, a lista. Falou. O que tem slide, Luiz? Não, porque o Amon perguntou se tem que fazer slide, eu não fiz slide não. Não é obrigatório. Se você achar que você consegue apresentar bonitinho, bem organizado só pelo notebook ou pelo código, você pode apresentar. Falou.